Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você fica por dentro do noticiário internacional. A divulgação de novos documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein intensificou a pressão sobre autoridades e celebridades, levando a negativas públicas, pedidos de demissão e novas crises políticas dos dois lados do Atlântico. A mera menção do nome de uma pessoa nos arquivos publicados recentemente pelo Departamento de Justiça americano sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein não representa, a priori, nenhum ato reprovável de sua parte. Ainda assim, várias personalidades sofrem as consequências dessas revelações e vêm a público se posicionar. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, negou ter vínculos com o financista, enquanto aumenta a pressão de parlamentares que pedem sua demissão. Em uma audiência no Senado, Lutnick afirmou: "Durante um período de 14 anos, não tive qualquer relação com ele. Quase não tive contato com essa pessoa", citando apenas um almoço com o bilionário durante uma viagem com esposa e filhos a Nova York, por volta de 2012. Depois de aparecer em um documento anônimo e parcialmente censurado datado de 2019, que faz parte dos arquivos Epstein, o ex-atacante francês Franck Ribéry disse que está sendo alvo de fake news. Em um comunicado, o advogado do ex-jogador do Bayern de Munique declarou que seu cliente decidiu empreender ações penais contra a pessoa que assina esta carta caluniosa, a quem afirma já ter identificado. Durante uma visita a um centro comunitário no sul da Inglaterra, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer garantiu que não vai renunciar a seu mandato. Recentemente foi revelado que Peter Mandelson foi nomeado embaixador nos Estados Unidos em dezembro de 2024, mesmo o líder trabalhista sabendo de vínculos do britânico com Epstein. A crise levou à recente saída de 2 assessores próximos a Starmer e, segundo a imprensa britânica, outras cabeças podem rolar, incluindo a de seu secretário de gabinete. Epstein, cuja morte na prisão foi considerada suicídio, tinha sido condenado em 2008 por solicitar serviços de prostituição a uma menor. Seus extensos vínculos com políticos, celebridades e acadêmicos se tornaram politicamente explosivos em todo o mundo. O Parlamento Europeu adotou, em definitivo, 2 textos centrais para endurecer a política migratória do continente, graças a uma aliança entre a direita e a extrema-direita. Também na última semana, os membros do Parlamento Europeu aprovaram de forma definitiva a meta climática da União Europeia para 2040. As novas regras permitirão que os Estados-membros da União Europeia devolvam solicitantes de asilo a países dos quais não são originários, mas que a Europa considera seguros. Essa ideia já vem sendo testada pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni em centros na Albânia, embora até agora tenha enfrentado obstáculos jurídicos. O texto aprovado pode facilitar a aplicação do conceito, o que gera grande preocupação entre ONGs e partidos de esquerda que temem pelas condições de acolhimento dos solicitantes de asilo nesses países. A Comissão Europeia afirma que os países para os quais esses migrantes serão enviados deverão respeitar os direitos fundamentais. Outra medida importante incluída nos textos aprovados no Parlamento é a criação de uma lista de países que a União Europeia considera seguros, o que na prática limita as chances de concessão de asilo a seus cidadãos. A proposta da lista, que inclui Kosovo, Bangladesh, Colômbia, Egito, Índia, Marrocos e Tunísia, é acelerar a análise dos pedidos de asilo e, eventualmente, agilizar a repatriação. Os membros do Parlamento Europeu aprovaram de forma definitiva a meta climática da União Europeia para 2040, uma redução de 90% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação com os níveis de 1990, um marco para o bloco em sua busca pela neutralidade de carbono até metade do século. Os legisladores aprovaram a ambiciosa meta climática por 413 votos a 226, juntamente com medidas de flexibilização, incluindo a possibilidade de compra de créditos de carbono fora do continente. A meta agora é requerer a aprovação final dos Estados-membros da União Europeia. A OTAN anunciou o lançamento de uma nova missão para reforçar sua presença no Ártico. A iniciativa é direcionada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que justificou suas reivindicações sobre a Groenlândia com base em questões de segurança. Chamada de Sentinela do Ártico, a missão ressalta o compromisso da organização em proteger seus membros e manter a estabilidade em uma das regiões mais estratégicas e ambientalmente desafiadoras do mundo.
A OTAN esclareceu que, em um primeiro momento, a iniciativa incluiria a coordenação de atividades já previstas por membros da aliança na região, como, por exemplo, exercícios por parte da Noruega e da Dinamarca. Copenhague declarou que vai fazer uma contribuição substancial, enquanto a Alemanha anunciou o envio de 4 caças de combate. O protocolo diz que devemos esperar pela reunião dos ministros de defesa, que começa amanhã, quando o assunto será melhor discutido. Mas posso dizer que o exército alemão, como no passado, também irá participar da primeira fase da Sentinela do Ártico. Posso confirmar que vamos contribuir com 4 caças Eurofighter e as correspondentes capacidades de reabastecimento aéreo. O que acontecerá além disso será acordado dentro da OTAN entre os parceiros quinta e sexta-feira. Ainda não está claro se a missão inclui o destacamento de novas capacidades militares na região ártica. No mês passado, Trump causou comoção entre os países europeus ao ameaçar tomar à força a Groenlândia sob soberania dinamarquesa, alegando motivos de segurança. O republicano argumenta que Rússia e China tentam assumir o controle da ilha ártica. A ideia de Trump provocou uma profunda crise na OTAN, mas ele recuou após alcançar um acordo quadro com o chefe da organização, Mark Rutte, no mês passado, que promete proteger os interesses de Washington na ilha. O Pentágono anunciou que vai cortar todos os seus vínculos acadêmicos com a Universidade de Harvard. A medida encerra a educação militar, as bolsas de estudo e programas de certificação. O Pentágono divulgou um comunicado que confirma o corte de todos os seus vínculos acadêmicos com Harvard. A medida encerra a educação militar, as bolsas de estudo e os programas de certificação com a universidade. A decisão é o capítulo mais recente da disputa do governo do presidente Donald Trump com a prestigiada instituição de ensino da Ivy League. O governo republicano acusa a instituição de promover a ideologia woke, um termo pejorativo usado pela direita radical para as políticas de diversidade. No comunicado, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, lembrou que o Pentágono enviou os melhores e mais brilhantes oficiais para Harvard, esperando que a universidade compreendesse e valorizasse melhor a classe militar. Hegseth afirma que, em vez disso, muitos oficiais voltaram parecidos demais com Harvard, com a cabeça cheia de ideologias globalistas e radicais que não melhoram as fileiras de combate. O Pentágono indicou que a ruptura dos laços começará no ano letivo de 2026-2027 e que os militares que estiverem com estudos em andamento poderão concluí-los. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que permite o aumento de importações de carne bovina argentina dos Estados Unidos. A medida é destinada a combater a inflação desse alimento-chave da cesta básica. O presidente americano Donald Trump assinou uma ordem executiva que permite o aumento de importações de carne bovina argentina nos Estados Unidos. O setor agropecuário americano recebeu com desconfiança as diversas declarações de Trump em favor de aumentar a entrada de carne argentina nos últimos meses. O decreto eleva para 80 mil toneladas métricas a cota de carne bovina permitida nos Estados Unidos sob um tratamento tarifário preferencial. Isso se aplica a cortes magros de carne bovina, que são misturados a cortes mais gordurosos, para elaborar produtos de carne moída, como os hambúrgueres. O objetivo é aumentar o fornecimento de carne moída para os consumidores americanos e as cotas serão distribuídas ao longo de 2026. O decreto presidencial indica que os custos vêm aumentando por diversas razões, como a seca e a redução das importações vindas do México por uma praga que afeta seus rebanhos. Os preços de carne bovina e vitela subiram 16,4% em dezembro de 2025 em relação ao ano anterior, segundo dados do governo. Trump indicou que havia pedido ao Departamento de Justiça que investigasse a indústria de processamento de carne pelos altos preços da carne bovina. Os líderes da União Europeia disseram a executivos da indústria nesta última semana que estão empenhados em transformar a economia atrasada do bloco em uma potência global capaz de enfrentar a concorrência dos Estados Unidos e da China. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu início ao evento com a promessa de que a Europa está lutando por seu lugar na nova economia global.
O presidente francês Emmanuel Macron foi além, dizendo aos líderes empresariais que tornar a Europa uma potência independente é a única saída para as ameaças econômicas representadas pelos Estados Unidos e pela China. Precisamos de uma nova escala e uma nova velocidade em nossa abordagem para impedir a fragmentação, o enfraquecimento e provavelmente a humilhação da Europa. E este caminho a seguir, que na minha opinião é o único que podemos defender e advogar, é tornar a Europa uma potência independente. O chanceler alemão Friedrich Merz concordou que já era hora de a Europa agir e que, após 25 anos de declínio, eram necessárias decisões ousadas. A cúpula de Antuérpia foi o primeiro de 2 dias de negociações cruciais na Bélgica, envolvendo todos os líderes do bloco europeu. Eles vão debater propostas sobre como resgatar a economia europeia em crise. Enquanto aqui no Brasil, a proposta que acaba com a escala 6x1 é discutida na Comissão de Constituição e Justiça. O Senado do México aprovou por unanimidade uma proposta presidencial que reduz a semana de trabalho de 48 para 40 horas. O projeto visa reduzir a semana de trabalho em 2 horas por ano até 2030. Após anos de discussões entre o Congresso e o setor privado, a presidente Cláudia Sheinbaum apresentou o projeto formalmente em dezembro. A proposta busca implementar gradualmente a jornada de 40 horas, reduzindo 2 horas por ano até 2030. Com isso, mais de 13 milhões de trabalhadores serão beneficiados. O México lidera o ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em horas de trabalho mais longas. São 2.226 por pessoa anualmente. O país também tem a menor produtividade laboral e os salários mais baixos entre os 38 Estados-membros. Agora, o cenário parece estar mudando. No Senado, foram contabilizados 121 votos a favor. A aprovação foi unânime. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados para um debate final. Apesar disso, parlamentares da oposição e líderes sindicais consideraram a proposta enfraquecida. O argumento é que ela deixa brechas que não resultarão em redução substancial da carga horária semanal. Se aprovada, a reforma trabalhista entra em vigor em 1º de maio, com a primeira redução de 2 horas a ser implementada em janeiro de 2027. O Observatório Europeu Copérnicos revelou que o ano de 2026 começou com janeiro entre os 5 meses mais quentes já registrados, apesar de uma onda de frio no hemisfério norte. Em relatório, o Instituto afirma que o primeiro mês de 2026 teve uma temperatura média do ar na superfície de 12,95 graus Celsius, ou seja, 0,51 graus acima da média de janeiro do período 1991 até 2020. O mês foi apenas 0,28 graus Celsius menos quente do que janeiro de 2025, o mais quente já registrado. O Copérnicos aponta que o Hemisfério Sul registrou recorde de calor e incêndios em janeiro e mencionou exemplos como a Austrália, o Chile e a Patagônia. As temperaturas mais elevadas em relação à média foram registradas no Ártico, na Groenlândia, na América do Sul, no norte da África e na Antártica. Já no Hemisfério Norte, intensas ondas de frio foram registradas nas últimas semanas, especialmente na América do Norte, na Sibéria e na Europa. No continente europeu, o mês de janeiro foi o mais frio registrado desde 2010, com a temperatura média de menos 2,34 graus Celsius nas zonas terrestres. Diante das baixas históricas de temperatura no inverno dos Estados Unidos, centenas de peixes-bois se aglomeraram nas águas quentes da chamada Lagoa dos Peixes-Bois, da Flórida, para sobreviver. É tanto peixe-boi junto que quase não sobra espaço. Mas essa aglomeração tem motivo: sobrevivência. Estes animais foram parar na chamada Lagoa dos Peixes-Bois, na Flórida, para fugir das águas geladas do resto do estado.
Os peixes-bois não sobrevivem em águas abaixo de 20 graus Celsius, então conforme as temperaturas começam a baixar, os peixes-bois ao longo da costa da Flórida começam a procurar refúgios de águas quentes, como aqui a Lagoa dos Peixes-Bois. O inverno deste ano nos Estados Unidos tem sido severo, com temperaturas muito abaixo do normal, inclusive na Flórida. Acho que tem 261 deles aqui hoje. Estão todos aproveitando o calor dentro d'água. É lindo. A Lagoa dos Peixes-Bois possui um sistema elétrico de aquecimento que deixa a temperatura ideal para a sobrevivência dos animais. Este mamífero dócil chega a pesar 1.600 quilos. Tamanha fofura concentrada só pode gerar imagens de impressionar. Em uma expedição para examinar ecossistemas marítimos profundos ao longo de toda a costa da Argentina, cientistas documentaram uma rara água-viva fantasma gigante. O fundo do mar guarda vidas impressionantes e de tamanho descomunal. Na costa da Argentina, pesquisadores que participavam de uma expedição científica captaram uma rara água-viva fantasma gigante. Essa espécie de medusa pode atingir até 1 metro de diâmetro e seus 4 braços chegam a 10 metros de comprimento. Águas-vivas são animais invertebrados marinhos caracterizados pelo corpo gelatinoso, composto por cerca de 95% de água. Elas não possuem tentáculos urticantes, mas usam seus braços para capturar presas. O registro ocorreu durante uma expedição liderada pela fundação americana Schmidt Ocean Institute. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever, é só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até mais!